grandes momentos passam pela conexão. Nós crescemos determinados a valorizar as culturas locais, investir em tecnologias e oferecer serviços de qualidade, levando às cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais serviços de internet e fibra ótica, TV por assinatura, streaming e muito mais. Pois nossa filosofia é conectar as pessoas a um universo de possibilidades. Conexão. Conectados com agora. Olá, meus amigos do Papo com Carol! Estamos de volta e você já sabe que o nosso programa te convida a conhecer as mais diversas histórias, aprendizados e depoimentos, sempre sem preconceitos e construindo pontes. A nossa convidada de hoje é super especial. Ela é economista e advogada e ficou conhecida como a musa da desestatização em 1994, quando assumiu a diretoria de privatizações do BNDES, e hoje a colunista do Estadão é reconhecida como uma das mais importantes vozes críticas ao governo Bolsonaro e integra o grupo de empresários, importantes players do mercado chamado Derrubando Muros. Helena Landau, vocês derrubam muros, a gente aqui constrói pontes e assim a gente ruma para um Brasil melhor. É um grande prazer te receber. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Carol, o prazer é todo meu. Eu acho que esses movimentos, o Derrubando Muros, está totalmente ligado com o Construindo Pontes, né? Porque a gente não aguenta mais a polarização, uma polarização que paralisa, né? Porque, de um lado, você tem uma visão de que o monopólio da virtude, do bem, que a preocupação social está só nos partidos de esquerda, e, do outro lado, você tem a ideia de que, e que foi estragada pelo governo Bolsonaro, de que só funciona a economia se tiver um grande liberal nessa condução, não olhando para a agenda social. Eu acho que a construção de pontes, e, por exemplo, o movimento que eu sou presidente do conselho, que é o Livres, tem uma cor roxa, que é exatamente a junção do vermelho do monopólio da virtude com o azul da liberdade de mercado. E eu acho que a gente precisa não só unir pontes entre pessoas e parar com a polarização, mas encontrar essa agenda comum que eu defendo como liberal progressista, né? Respeito aos direitos individuais, ao mercado, à democracia, com inclusão social e mobilidade social e uma visão progressista, né? E você acha que tem espaço? Porque, assim, Helena, agora eu estou falando mesmo assim, no nosso círculo, a gente conhece tanta gente que a gente considerava sã, né, e com pensamento ponderado, e de repente pirou para um lado ou para o outro. Tem um caminho, um meio termo, porque o meio termo sempre foi dado como o em cima do muro, o picolé de chuchu, e que é justamente o contrário, é o termo do diálogo, da construção, né? Você fez parte de um governo que representava bastante isso, do Fernando Henrique. Você acha que tem um caminho nessa loucura, ou a gente está indo um pouco longe de achar um bom estadista para o nosso país? Olha, eu acho que está na hora, porque a polarização já cumpriu esse papel assim, que tinha que cumprir, se é que tem algum papel. Eu acho que você, ao transformar a discordância de ideias, adversários políticos em inimigos mortais, é um desserviço para a democracia. Quer dizer, isso não acontece só no Brasil, a gente tem o trumpismo nos Estados Unidos, a gente tem outros movimentos na Europa, no sentido desse retrocesso do nacionalismo, do totalitarismo e tal. O que a gente teve no Brasil foi uma reação à frustração ao governo com o governo do PT, né? Então, veio uma pessoa, mas não precisava ter sido ele, né? A gente já chegou nele porque exatamente o centro não conseguiu se unir. Você tinha ótimos candidatos, picolé de chuchu, como o Alckmin. Você imagina o Brasil ter passado esses 3 anos com o médico como presidente e o Pércio Arida como ministro da Fazenda. Onde nós estaríamos hoje com essa? E não era só ele, tinha o Meirelles,
tinha o Gustavo Franco com o João Amorim, e a gente tinha opção que podia se organizar no centro, e escolheu o discurso de polarização. Acho que ela se esgotou, ninguém aguenta mais. Você vê mesmo nas redes sociais, começa a polarização, as pessoas já vão dizendo, chega, não dá e tal. E eu acho que tanto os candidatos sentem os polos que eles precisam alimentar os polos para crescer nele. Então, você vê que o PT é contra o impeachment, o Bolsonaro continua... Agora, o Bolsonaro não, ele ataca todo mundo que ameaça ele. Ele ataca o Dória quando ele acha que o Dória está ameaçando, agora ele ataca o Eduardo Leite, porque ele acha... E sempre com discurso homofóbico, uma coisa de quinta categoria. Então, assim, eu acho que tem um espaço, mas, mais uma vez, depende só de nós. Porque se você vier, de novo, com essa pulverização de 6 candidatos de centro, numa discussão, sem uma agenda comum, não vai dar. Então, assim, eu sou fã do Tasso Gereissati, né? Eu entrei na política pelo Tasso, entrei no PSDB pelo Tasso, saí do PSDB por causa do Tasso, estava com a esperança que o Tasso fosse essa pessoa, né? Uma pessoa com essa capacidade de união, não só a experiência política, mas o Tasso, ele é o símbolo dessa união em torno de um Brasil democrata, liberal, progressista. Ele acabou de desistir, né? Ele desistiu em favor do Eduardo Leite, e a gente tem que esperar as prévias do PSDB. Mas eu acho que está mais importante que tudo é a gente consolidar uma agenda. Porque se continuar essa discussão de que todo mundo que defende a liberdade de mercado, né, uma agenda econômica liberal, é um bando de facínora, né? A agenda liberal é tudo que eu... Tem até naquele meme no Twitter, tudo que eu não gosto vem do neoliberalismo. E se, ao mesmo tempo, você ficar com essa ilusão de que o governo PT fez algo pelo social, além do Bolsa Família, você não vai a lugar nenhum. O governo PT distribuiu uma quantidade de renda para a elite brasileira que dava vários anos de Bolsa Família, né? Não tivesse o governo PT distribuído 500 bilhões no BNDES, a gente estaria em outra situação fiscal, e foi tudo para empresário, campeão nacional, isenções tributárias em dobro no PIB, uma série de privilégios com funcionalismo, que é uma distorção na distribuição de renda. E foi no governo Lula, do petista, né, que os banqueiros mais lucraram também, né? Mas o banqueiro lucra quando a taxa de juros estava aí. Então, assim, agora eu acho o seguinte, a gente não precisa atacar o PT ou atacar a pessoa que votou no Bolsonaro e está arrependido. O que a gente precisa é mostrar a agenda. Dizer, olha, de fato tem uma agenda social quando o partido defende isenções tributárias, proteção da economia, estabilidade de funcionários sem avaliação de desempenho. De fato, existe um programa social através disso, ou não dá para distribuir renda melhor? Entendeu? A gente tem que instigar isso. Dá para sentar nos louros do Bolsa Família para sempre? Bolsa Família foi um arranjo dos conjuntos de política de transferência iniciados pelo Fernando Henrique, muito bem feito pelo Lula. A gente tem que reconhecer. O Ricardo Paes e Barros, que fez a organização do Bolsa Família, é um liberal, inclusive ele é do Conselho do Livres, então ele não está ligado. Ele é maravilhoso. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente vai ter que lutar para mostrar que essa agenda aí que o Paulo Guedes diz que é liberal, de liberal não tem nada. O Paulo Guedes não fez nada para o liberalismo de mercado. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na rua Floriano Peixoto, 84, no centro em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender.
problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! E por que você acha que ele fez? Ele não era um super ministro, ou ele foi podado, ou ele não é de fato liberal? O que você acha? Eu acho que ele é incompetente, porque nunca um ministro que eu saiba, que eu tenha pensado na história recente, tirando a transição do Fernando Henrique como ministro, de Fernando Henrique para presidente, que deu continuidade ao Plano Real, eu nunca vi um início de governo com tendência liberal tão forte. O Paulo Guedes juntou inúmeros ministérios embaixo dele, tinha supostamente a carta branca do Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma campanha baseada na economia com Paulo Guedes. O Temer, com Meirelles, depois com Guardia, e o Ilan no Banco Central, deixou uma agenda pronta para dar continuidade. Então, assim, tinha tudo. Tinha um congresso na época, porque ele foi eleito no segundo turno com 57 milhões de votos. Então, ele tinha essa capacidade. O problema é que o Paulo Guedes, de um lado, o Bolsonaro começou a reeleição na primeira semana, e quando você tem um projeto de reeleição, aí cria questões políticas para dizer vou botar cereja no bolo e azeitona na empada do outro, começa uma disputa política, que é péssima, a reeleição, ainda mais começando na primeira semana, e o Paulo Guedes, com esse recalque que ele tem dos outros que vieram antes dele, ele resolveu falar, vou esquecer tudo que está aí, vou inventar a minha agenda. E a agenda dele tinha na Previdência capitalização, que era muito ruim, tinha CPMF na reforma tributária, uma privatização tímida, porque ele só falou de privatização na campanha, o tal de 1 trilhão, nunca disse o que vinha nesse trilhão. Inclusive, o Matar até desistiu, né? Porque acho que ele viu o caroção que estava ali. Mas o Matar também foi muito inábil com a questão do Congresso, ele atribui as dificuldades dele ao Congresso Nacional. Olha, não é político, né? É um perfil... Não, esse pessoal acha que fazer política econômica, não tem experiência de política pública, nunca escreveram um artigo sobre política pública, nunca participaram de seminários sobre política pública ou economia política, não ouviram as pessoas. Então,
Você chega antagonizando com o Congresso. A única sorte que a gente teve do antagonismo do Congresso foi o Rodrigo Maia dizer: vai brigar com a gente, então eu vou fazer a reforma da Previdência. Senão, a gente estaria sem reforma da Previdência até hoje, não fosse o Rodrigo Maia. Então, assim, na nossa época... Então, assim, voltando ao Paulo Guedes, depois ele abriu mão do projeto econômico pelo projeto político. Eu acho que está cada dia mais evidente, eu acho que não tem dúvida para ninguém, que o ministro da Economia é bolsonarista. Ele é um bolsonarista, ele se submete e concorda com a agenda do Bolsonaro. Você nunca viu o Paulo Guedes se rebelando contra o não uso de máscara ou o adiamento da vacina, que ele precisaria tanto para botar a economia funcionando. Você nunca viu o Paulo Guedes falar contra o desmatamento, que torna o Brasil um pária do mundo. Você nunca viu o Paulo Guedes falar sobre tantas coisas que atrapalham a agenda econômica, que o chefe dele cria crises o tempo todo. Pelo contrário, você assistiu um vídeo numa reunião ministerial em que você viu as atrocidades do Salles falando da boiada, o Weintraub falando de não sei o quê, e o Paulo Guedes concordando. Inclusive, assim, como é que você quer que um país cresça e aumente a produtividade com esses ministros de educação que a gente teve? Como é que você quer que um país cresça? Você fala com os empresários aqui, empresários modernos, que estão com a cadeia internacional na sua produção, insumos de qualidade. Como é que um país cresce sem abertura comercial? Como é que você faz negócios com esse ambiente de negócio com tributário? Ou seja, a reforma tributária, então, podia ter sido o único feito desse governo, já era muito, porque eu nunca vi tanto consenso, inclusive dos secretários de Fazenda, em torno de um projeto como a PEC 45. Isso era uma dúvida que eu tinha para te perguntar, porque você é especialista em reformas estruturantes, né? Se você pudesse linkar 3, assim, quais que você linkaria, ou mais ou menos, tanto faz, só porque o número 3 é um número meio cabalístico. Né? Eu acho que a gente tem que ter a focalização e unificação dos programas sociais. O Brasil gasta muito com programa social, não gasta pouco. Tem um problema intergeracional grande no Brasil. O Brasil gasta muito no social com idosos, né? E muito pouco com criança, muito pouco com primeira infância. Então, a gente tem que ajustar essa transferência de renda, intergeração, para que a gente tenha um futuro, né? Então, eu acho que essa agenda social é fundamental, que está aí, né, às voltas com esse Auxílio Brasil, quando tem vários projetos de unificação dos programas sociais, tem inclusive um projeto do Tasso Gereissati, da Lei de Responsabilidade Social. Então, o social hoje é inadiável no Brasil. Aí, passando, e isso vem educação, vem todo esse conjunto de igualdade de oportunidades, transferência de renda, projetos que estimulem criança na escola, coisas desse tipo. Né? Então, essa primeira, para mim, é fundamental. A segunda é uma agenda de produtividade, que é a agenda da reforma, a abertura comercial, né? Que o professor Edmar Baixa chama a mãe de todas as reformas, por causa da ideia de que, quando você tem abertura comercial, as outras vêm atrás. Quer dizer, a abertura comercial provoca um treinamento de mão de obra para competição, provoca que você tenha olhar tributário para a questão do setor externo, aumenta a competitividade das indústrias, diminui o preço doméstico de bens fundamentais, como máquinas, equipamentos, informática, que aumenta a produtividade. Então, essa agenda da produtividade, que também está linkada com a educação, é uma agenda. E a outra é a agenda do Estado, eu não diria só fiscal, tá? Porque eu considero responsabilidade fiscal pressuposto. Você não precisa ficar reformando o tempo todo para ter uma noção que não se pode gastar mais do que arrecada, ou não se pode se endividar para além da capacidade, né, da sua dívida. Eu não sou fiscalista de número, mas eu acho que você tem que ter uma credibilidade do governo. Você tem países que a dívida é altíssima, mas tem a credibilidade. O Brasil está sempre flertando com riscos, né? Essa agora do precatório, um ministro que diz devo, não nego, pago quando puder, imagina. Nada como o sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado, é ainda melhor. E não é só isso.
Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 98458 0594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Tem gesto mais aconchegante do que um café feito na hora? A MBS Máquinas de Café Expresso pode deixar a sua empresa ainda mais especial. Com máquinas modernas e grãos selecionados, o cantinho do café nunca mais será o mesmo. Faz o seguinte, mande um WhatsApp e agende uma visita. MBS, seu cliente merece essa cortesia. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! Então, a agenda fiscal, para mim, envolve encerrar a PEC 32, engavetar essa PEC 32, fazer uma reforma do funcionalismo com a incorporação de avaliação de desempenho. A sociedade brasileira merece uma prestação de serviços públicos de qualidade. Quando a pandemia chegou aqui, você tinha serviços públicos muito mal prestados, e continua. Você não tinha saneamento, a qualidade da água, transporte público, aquela sardinha que não tem como as pessoas fazerem isolamento, até habitação popular, a capacidade do apoio das assistências sociais para ajudar os pais e mães dessa população de baixa renda, quer dizer, toda essa prestação de serviço público que já era ruim na pandemia e fez com que a pandemia agravasse ainda mais a questão de desigualdade social, porque nós, da classe de renda mais alta, a gente pode tudo, pode trabalhar de casa, pode dar tablet para o filho, pode andar de Uber, não tem problema de aglomeração. Então, você tem a questão do Estado. E, junto com a questão do Estado, tem a privatização, evidente. Você tem inúmeras empresas estatais que podem ou ser fechadas ou passadas para o setor privado sem sequer passar pelo Congresso Nacional. Então, essa discussão do Salim, ou a culpa é do Congresso Nacional, isso é de gente que não sabe fazer. Você vê Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Até a Constituição estadual ele teve que mudar para fazer a privatização, e fez várias. Então, assim, você tem que saber juntar a economia com a política e ter uma certa habilidade. Agora, você tem um governo que começa, um ministro desprezando a política, aí depois se joga 100% no colo da política, tanto que você destrói as reformas. Você tem essa reforma tributária horrorosa, tudo que sai, a privatização da Eletrobras, cheio de jabuti, a PEC da reforma administrativa consolida direitos de policiais. E, quando eu falo da reforma do Estado, é uma reforma do Estado que inclui judiciário e legislativo. Quer dizer, você não pode continuar com essa classe de elitismo no Brasil, né? Então, eu diria esses 3 aspectos. Assim. Olha, você acabou de fazer uma agenda de governo aí, o pessoal toma em nota. Porque a gente pensa nisso o tempo todo, entendeu? E fica meio angustiado, porque as coisas estão aí. A PEC 45 está aí, a avaliação de desempenho já tem proposta para isso.
A possibilidade de privatizar mais está na mesa, projeto de responsabilidade social, as ideias do Ricardo Paes e Barros, as ideias do pessoal da CDPP, ideias do NAESC. Quer dizer, você pode ir para um lado ou para o outro, mas ideia não falta. Entendeu? E assim, o resultado de toda essa confusão que a gente está vendo é um PIB que, claro que esse ano o PIB vai ser maior, porque ele tem como comparação o ano passado, que foi um ano de recessão, então esse ano vai ser um número bonito, né? Mas para o ano, bonito assim, né? Do que a gente está acostumado, mas para o ano que vem, a expectativa já não é tão boa. E ainda, além de tudo isso, de todas as crises que a gente está passando, ainda tem o problema no setor elétrico, que eu sei que é outra área que você entende também. Como você acha que o governo poderia ter se antecipado com essa crise do setor? Porque acho que é um dos pontos que vai mais pesar no bolso do contribuinte, no bolso do cidadão, é a energia. Como que o governo poderia ter se antecipado a esse problema, ou como que ele pode agora se salvar desse problema? Olha, sinais de que o país ia enfrentar uma crise hídrica de graves proporções foram dados há muito tempo. Outro dia, o ministro de Minas e Energia diz que a gente que critica é comentarista de videotape. De jeito nenhum. A gente está antecipando todo mundo, relatórios. Se você olhar, todas as consultorias especializadas estavam indicando uma gravíssima crise hídrica. Além de tudo, mesmo que você não tivesse uma gravíssima crise hídrica, o mundo está passando por uma transição energética. E um país tem que aprender a ter eficiência energética, políticas de demanda para incentivar o uso racional da energia, coisa que nesse país não se fala. E isso está na origem de uma politização do que o presidente Fernando Henrique fez em 2001, que se chamou de racionamento, mas não é de racionamento. Racionamento é o que a China está fazendo, apagando tantas horas por dia. Você está racionando. O que a gente viu em 2001 foi uma política de demanda. Você dava bônus para a redução, você taxava quem não reduzia o consumo e, eventualmente, se a pessoa estourasse as metas de maneira fosse um desperdício permanente, aí sim você teria a questão do corte de energia. Inclusive, a baixa renda, ao contrário do que a gente está vendo agora, no que foi feito em 2001, tinha suas contas de luz zeradas. Tá? Então, assim, totalmente o ônus do sacrifício foi completamente diferente. E aí, politicamente, se chamou de racionamento. Naquela época, se esperava um PIB acima de 3 e o PIB veio 1. Era uma época em que PIB de 1 era considerado muito ruim. Agora, PIB de 1, as pessoas... O Paulo Guedes festejou o PIB de 2019, que era pior do que o PIB do Temer. Né? Então, assim, e isso criou um problema político. E a Dilma assumiu com o Ministério de Minas e Energia, dizendo apagão nunca mais, racionamento nunca mais, e o Brasil passou a ser uma matriz energética não de olhar o lado da demanda, mas só olhar a oferta. Vou botar quantos quilowatts precisar, de qualquer tipo de energia que precisar. A gente enfrenta uma crise hídrica agora, em meio à transição energética, onde você não tem uma estrutura de reduzir a demanda. Você fica pensando na oferta. Então, você bota em operação térmicas caríssimas, sem nenhum critério para o valor da energia que está entrando. E aí isso vai bater na tarifa. O governo podia ter se antecipado? Podia, fazendo um planejamento energético, antecipando o leilão que tivesse de renovável, ou fazendo uma campanha de eficiência energética, uma campanha de política de demanda. Você vai perguntar para 99,9% da população, ela não sabe que existe um bônus para reduzir energia. Ela não sabe que, se ela consumir durante a noite, tem uma coisa chamada bandeira branca. Os incentivos para o setor empresarial estão todos trocados, porque o governo, para segurar o preço que a gente chama no mercado secundário, PLD, no jargão do mercado, ele não reflete a escassez, porque ele está tabelado no teto, então ele não reflete a escassez. Então, a pessoa não tem por que reorganizar o seu sistema de produção. Cada indústria tem um horário de pico diferente. Então, você não vê uma organização, porque eu acho que as pessoas não podem falar que eu estou em racionamento, que eu vou diminuir a oferta, que eu vou controlar a demanda de energia, porque politizou um tema que não era para ser politizado.
E esse governo, ainda por cima, não é assim o mestre do planejamento, né? Ele vai enrolando, demorou para fazer a gestão da crise. A gestão da crise em 2001 entrou, foi dito para toda a sociedade que era grave, foi dito para a sociedade que todo mundo tinha que contribuir. O ministro vai para a televisão e diz: vamos atravessar bem. E aí, como é que é atravessar bem? É ver reservatórios secos, é ver a irrigação comprometida, a navegação de rios comprometido, meio ambiente comprometido, com a água que tem que ser retida. Então, o custo não é só a tarifa, o custo vai além da tarifa, né? Porque tem uma administração de reservatórios muito ruim. Então, faltou planejamento. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! Então, é justamente esse o ponto que eu queria entender, porque assim, a reação do governo a esse problema é igual à reação dele para todos os outros problemas que surgem, pelo meu entendimento. É negar a existência dele e, quando explode, falar que não é culpa dele. Assim, tudo, problema de inflação, preço do combustível, é sempre culpa dos outros. Tem até o meme no Twitter e nas redes sociais: a culpa é sempre dos outros. Para que a gente precisa do governo federal, então, né? Mas, Helena, a gente está acabando com o nosso tempo aqui, mas eu queria te perguntar, mesmo com essa bagunça toda que a gente está vivendo, o Brasil sempre foi muito confuso, mas parece que está um pouco mais. Você tem uma visão otimista para o ano que vem?
Olha, a gente tem que decidir se no fundo do poço tem uma mola ou um alçapão. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista, quer dizer, eu fico muito preocupada, eu não sou uma otimista irresponsável, não pode negar os riscos que nós estamos correndo. Eu não vejo esse governo se renovando, eu acho que esse governo acabou, e o ideal é que o presidente Bolsonaro fosse afastado por todos os crimes de responsabilidade que ele já cometeu, o mais rápido possível. Eu defendo isso há um ano. Se há um ano atrás tivesse o impeachment, a gente teria poupado muitas vidas e muitos problemas. E eu espero que haja uma terceira via, porque também, se a gente cair no colo de um modelo intervencionista, concentrador de renda na elite, etc., a gente não vai resolver. Então, eu sou otimista, porque a gente já saiu de crises, e se a gente conseguir unir em torno de uma liderança, porque o Fernando Henrique foi uma liderança, né? O Lula está aí até hoje porque ele é uma liderança, ele é um animal político, ele sabe lidar e fez um bom primeiro mandato. Então, assim, quando você tem liderança para fazer as coisas, você resolve. Agora, quando a liderança sai do prumo, como foi o Lula a partir do Mensalão, essa liderança não vai a lugar nenhum. Quando a liderança é tipo o Bolsonaro, só afunda o Brasil. Então, a gente volta ao início do nosso papo. Teremos essa liderança para colocar o Brasil nos trilhos de novo? Eu acho que o jogo está começando. Acho que bons nomes estão surgindo, as prévias do PSDB, você tem nomes como Mandetta, Eduardo Leite, João Dória, Simone Tebet, são nomes que até Alessandro Vieira surgiu, são nomes que estão surgindo, que são nomes muito bons, e eu espero que dali a gente saia unidos, né, para o segundo turno, que não terá Bolsonaro. Olha, Deus te ouça. Estamos todos juntos para um Brasil melhor, acho que isso a gente não tem dúvida, né? E o Brasil melhor é, como eu falei no começo, eu imagino sempre no meio termo do diálogo, da democracia. Exatamente. E do respeito do Estado democrático de direito, né, Helena? Olha, eu quero te agradecer de coração. Foi uma aula, não foi um papo aqui, foi uma aula. E quero pedir para o pessoal também te seguir nas redes sociais, acompanhar essa coluna no Estadão, que eu adoro essas colunas. E te agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui bater um papo com a gente. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço, Carol. E vamos em frente com esse Brasil do diálogo e construindo pontes. Derrubando muros. Amém. Derrubando muros. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Grandes momentos passam pela conexão. Nós crescemos determinados a valorizar as culturas locais, investir em tecnologias e oferecer serviços de qualidade, levando às cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais serviços de internet fibra ótica, TV por assinatura, streaming e muito mais. Pois nossa filosofia é conectar as pessoas a um universo de possibilidades. Conexão. Conectados com agora.